Bom dia a todos, tudo bem? Como estamos nessa véspera de feriado? Todo mundo energizado aí para a gente bater mais um papo, mais um Talk to Go. Sejam todos bem-vindos, tá? Nessa manhã de quinta-feira, onde a gente vai debater um pouquinho sobre o tema frota terceirizada versus frota própria. Tá? Compensa, o que não compensa, quais são os benefícios de um de outro, o que tem acontecido no mercado, quais são as tendências, o que é tendência na Europa, nos Estados Unidos e como o mercado brasileiro está reagindo a essas tendências, como ele está caminhando nos últimos aí, 3, 4 anos. E, claro, como vocês conhecem, a ideia é que isso aqui seja uma troca, né, uma espécie de um workshop online, via web. Então, mandem suas perguntas, mandem seus comentários aqui no chat, para que a gente possa responder. Estamos aqui a postos suas perguntas, e é isso que faz do nosso Talk to Go algo mais interativo e cada vez mais rico. Tá? Nós estamos aqui hoje no suporte, colhendo todas as perguntas aqui, recebendo todas as perguntas de vocês, a Amanda. Então, ela está direcionando para mim todas as perguntas e comentários. Eu peço que vocês mandem com o nome de vocês e o nome da empresa que trabalham, tá? Seus comentários e perguntas, que será um prazer aqui respondê-los e elucidar as possíveis dúvidas que apareçam. Tá joia? Vamos lá então, pessoal. Muito bom dia. Vocês já sabem, meu nome é Luiz Cláudio. Trabalho na Golsat, também no Instituto Pará, e a gente vem pesquisando bastante ao longo dos últimos anos sobre o tema de hoje: frota própria ou frota terceirizada. Como tomar a decisão? De que forma? Quais são os subsídios que eu, como gestor de frota, preciso para partir para uma frota, para sair da primarização da frota para a terceirização? Quais são as tendências no Brasil? Quais são os benefícios que a terceirização pode trazer? Quais são os desafios que a frota própria, inerentes à frota própria no Brasil? Vamos lá. Não esqueçam de mandar suas perguntas, a gente está a postos para respondê-las, e é isso que vai deixar a nossa conversa aqui, nosso bate-papo dessa manhã mais rico. Tá? Muitas vezes a sua dúvida é a dúvida de todos que estão, né, de muitos que estão participando. O seu comentário pode ajudar um pouco também que está nos ouvindo e vendo agora. Então, não deixe de escrever para a gente. A nossa ideia, como todo Talk to Go, é esse bate-papo aí leve em torno de 30, 40 minutos, tá? Algo bem dinâmico. Então, vamos lá. Começando. Frota própria versus frota terceirizada. A gente tem visto no Brasil, tá? E tem olhado também para de fora, que terceirização de frota tem sido uma tendência, tem sido sinônimo de profissionalização, tá? Principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Quando a gente vai para lá para buscar informação, buscar material para trazer para o Brasil, e conversando com gestores de frota de lá, a gente vê que terceirização já é sinônimo de profissionalização, onde as terceirizadoras de frota estão cada vez mais buscando excelência e se aprimorarem na prestação de serviço, para que subam um degrau, né, da locação do veículo somente, uma prestação de serviço mais eficiente e que ajude o gestor de frota no dia a dia de frota. Tá? Começando com tudo isso, a gente inicia a conversa bastante sensível no que diz respeito à tomada de decisão, né, da frota primária para a terceirizada. Gestão de manutenção. É claro que existe uma cadeia de benefícios, né, e na ordem cronológica, a gestão de manutenção nem é a primeira, né, antes disso tem a mobilização, a compra do veículo, a gente já fala disso. Vamos começar pelo tema que nós mapeamos, que é o mais sensível hoje no Brasil, é a gestão da manutenção. Manutenção, quando eu digo manutenção preventiva, que é aquela que já está prevista no manual da montadora, no manual do carro, né? E também a manutenção corretiva, que é aquela que mais impacta no fluxo operacional e no dia a dia. Começando pela preventiva, fazendo um paralelo da gestão da frota própria,
teoricamente é mais fácil, né? A manutenção preventiva, só seguir o manual, geralmente 10 mil quilômetros, 6 meses, e fazendo um controle dessa quilometragem e providenciar a parada dos carros, né? Mas já começa daí o desafio. É difícil parar os carros. É difícil também ter a perenidade, né, e a capilaridade de oficinas, né? A empresa ela precisa absorver isso. Ela precisa montar uma rede de oficinas. Imaginem, operações de 500 carros pelo Brasil inteiro. Você conseguir fazer a gestão da parada desses veículos. Então, isso exige uma estrutura e e procedimentos, estrutura física, estrutura de pessoas e procedimentos específicos só para a gestão de manutenção preventiva. Ao ponto que, quando caminhamos para a terceirização de frota, a terceirizadora, ela absorve, ela assume esse ponto tão fundamental da gestão da frota, que é a gestão da manutenção preventiva, que o nosso compliance de manutenção preventiva esteja sempre no nível muito alto. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a não perda, o cumprimento dos parâmetros, seja de quilometragem ou de período de tempo, para que a manutenção preventiva seja feita. Tá? Na frota própria, como eu disse, a atividade da gestão já começa aí. Eu preciso de uma estrutura específica, eu preciso de procedimentos específicos, muitas vezes eu preciso de tecnologia embarcada para poder garantir que esses veículos parem no mercado, tá? Para evitar uma perda de garantia, ou para evitar que os veículos rodem fora dos padrões normais, mecânicos e elétricos, enfim, que estejam em dia, né? Para que possam desempenhar a sua operação no dia a dia, ao ponto que na terceirização a locadora assume isso, né? Então, eu, como gestor de frota, posso me preocupar com a atividade fim do negócio, né, da minha empresa. Me preocupar com que a frota desempenhe com mais eficiência a atividade fim e terceirizo isso. O que a gente tem visto, né, e depois desse bate-papo também nós vamos compartilhar com vocês, todos os participantes, um white paper, um texto que escrevemos sobre o tema, é que um dos principais fatores para a tomada de decisão, tá, quando partimos da frota própria para a terceirizada, é a gestão da manutenção. É um ponto crítico da gestão de frota. É difícil fazer com que os veículos parem no momento que eles devem parar. Tá? Estamos falando só de manutenção preventiva. Quando nós estendemos a conversa de manutenção corretiva, é onde a brincadeira fica mais desafiadora. Porque a manutenção corretiva, nós sabemos, ela não está planejada, né? Ela muitas vezes advém de um sinistro, ou de uma falha operacional do veículo, né? De um problema que não está previsto. Ela acontece muitas vezes sem que eu tenha uma previsibilidade disso. E o veículo para. Um sinistro. O veículo sofreu um sinistro, eu preciso parar esse veículo para manutenção corretiva. Sabe onde, né, desse Brasil, imaginando que minha operação está espalhada pelo Brasil ou por alguns estados do Brasil. Né? Imagine isso na gestão de frota própria. Eu, como gestor de frota, preciso estar muito bem calçado, com uma rede de oficinas, uma grande capilaridade, para que eu possa atender esse veículo no menor espaço de tempo, para que eu prejudique o menos possível, impacte o menos possível a operação, né, o core business da minha empresa. O objetivo final, o porquê da frota existir. Ele vai parar dentro de um período que não estava planejado, porque eu não sei quando pode acontecer um sinistro, é uma falha operacional, né? É claro que eu posso fazendo estatística, prever ao longo de um ano ou de 6 meses quantas manutenções corretivas eu tive ao longo dos últimos 3 anos, por exemplo. Porém, eu não consigo prever, obviamente, o momento que isso vai acontecer. E é claro que eu, como gestor de frota, nós, como gestores de frotas, nos deparamos com um problema. O veículo no linguajar popular, quebrou, aconteceu uma avaria, um sinistro, eu preciso parar esse veículo para manutenção, eu preciso encontrar uma oficina, eu preciso fazer com que essa oficina
façam um diagnóstico adequado e me devolvam um orçamento dentro do que de fato aconteceu, ou seja, eu preciso regular isso tecnicamente, receber esse orçamento, ter expertise dentro do meu time para aprovar ou não tecnicamente esse orçamento. Aí sim, começa o serviço, eu preciso fazer com que a oficina realize esse serviço no menor espaço de tempo para que ele impacte o menos possível a minha operação. É claro que, estatisticamente, manutenção corretiva, o tempo de parada do veículo é maior do que na preventiva. Logo, muitas vezes, eu preciso providenciar um veículo reserva para que a minha pare, né, durante 1, 2, 3 dias. Providenciar um veículo reserva. Está aí mais uma necessidade de gestão, né? Eu preciso ter uma pronta resposta de veículo reserva on time, né, na ponta. O veículo parou para manutenção corretiva, eu preciso, no menor espaço de tempo, já prover um outro veículo, né, um veículo reserva, para que o meu condutor não deixe de desempenhar a sua função. Todo esse cenário que eu descrevi agora, imaginando uma gestão de frota própria, in-house, dentro de casa. Em paralelo a isso, né, do outro lado disso, na outra vertente, uma vez que eu terceirizo a frota, mais uma vez, a locadora assume essa opção. Existe lá uma rede de oficinas já credenciadas e homologadas, que estão aptas a fazer diferentes tipos de serviço de manutenção corretiva. Pode existir também no contrato a inserção do veículo reserva, onde a locadora tem um SLA de X horas para providenciar um veículo reserva quando acontece a necessidade da manutenção corretiva, e toda essa questão fica a cargo da locadora. Mais uma vez, eu como gestor de frota, quando decido e caminho para a terceirização, desafogo essa necessidade, essa demanda do dia a dia. Tenho alguém com expertise para isso, para assumir essa parte da operação, eu posso focar mais energia, direcionar mais energia do que, de fato, é core business da minha companhia. Ô, Luiz, você deve estar se perguntando aí. A gente está aqui já falando há quase 10 minutos e você está defendendo a terceirização de frota? Poxa, eu tenho um case dentro de casa, na minha companhia, eu conheço cases de frota primarizada, frota própria, e que tem muito sucesso. Claro, pode existir, óbvio, isso existe, né? Muito embora a tendência no Brasil esteja alinhada e apontando para a terceirização, eu conheço cases de gestão de frota própria com excelência, né? Com controles fantásticos de custo operacional de frota, de PCO, SLAs já muito bem ajustados com fornecedores, uma gestão de fornecedores muito, muito eficiente. Mas é claro que isso exige uma estrutura. Tá? Conheço departamentos de frota no Brasil que tem 30, 40 pessoas. Isso exige uma estrutura. Mas para onde eu vou, né? Quais são os fatores principais para a tomada de decisão? Manutenção é um deles, sem dúvida. É muito importante também fazer o cálculo do TCO da frota. Quanto custaria a minha frota se terceirizada e quanto ela custaria se primarizada, se própria, né? Colocar isso por quilômetro rodado, entender as diferenças, né? Olhar também para os custos invisíveis, tá? Custos invisíveis, o que são custos invisíveis? O custo do capital, eu tenho que despender capital da minha companhia, do meu caixa, para comprar veículo. Será que comprar veículo é o meu core business? Será que eu compro com a mesma eficiência que uma locadora compra? Né? Levando em consideração o volume de frota. Será que eu consigo atingir os mesmos descontos que uma locadora que compra lá 4, 5, 6, 7 mil, 10 mil veículos do ano? Né? Ou que eu compraria 500 veículos a cada 2 anos, 3 anos. Então é importante colocar todos esses custos na balança, inclusive os invisíveis, tá? Como estou dizendo, custo de capital é um deles, tá? Custo de operação disso, mão de obra, estrutura interna, etc., para conseguir fazer uma comparação e tomar uma decisão financeira. A decisão é tomada em diferentes aspectos, né? O principal deles, financeiro e operacional. Tá? Financeiro,
envolver todos os custos da gestão de frota própria e terceirizada e fazer um comparativo, tá? E a operacional é entender se eu como gestor de frota dentro da minha estrutura vou ter a eficiência necessária para que a minha frota atenda a operação da empresa. Tá? Basicamente isso. A gente já começa a receber perguntas aqui. Vamos lá, vamos olhar. Fabiano Martins, da Stock, está online. Ele tem 70 carros locados pela Localiza. Legal, vamos lá, Fabiano. Mande suas perguntas. Michael da Biologística, tudo bem? De Belo Horizonte, muito bom tê-lo aqui mais uma vez, Michael. Mande suas perguntas, tá? Se vocês têm perguntas, Michael, Fábio Martins, mande para a gente agora, coloque também como vocês, como é a questão de frota das empresas, é própria, é terceirizada, quais são os desafios que vocês têm enfrentado no dia a dia, tá? Gestão de manutenção. Primeiro desafio, tá? Como eu disse, atrelado à capilaridade das oficinas. Se eu, como gestor de frota, tenho expertise, se o meu time tem expertise para assumir a gestão da manutenção, se eu estou bem calçado de tecnologia para fazer com que esses veículos parem no momento adequado, na manutenção preventiva e na manutenção corretiva, se eu tenho todos os SLAs e toda uma estrutura já desenhada para poder fazer com que o meu veículo permaneça o menor tempo possível parado, para que no tempo que ele fique parado eu consiga disponibilizar o veículo reserva para gerar o menor impacto possível na operação. Tá legal? Gestão de manutenção, atrelada a veículo reserva e a capitalidade das oficinas, e a eficiência, a primeira parte do nosso bate-papo. Coloquem aí comentários de como vocês fazem a gestão de manutenção, tá? Sendo sua frota própria ou sua frota locada. Coloque para a gente aí no chat, Amanda, para que a gente possa dividir com todos os presentes e refletir sobre o tema. Mais um ponto crucial na tomada de decisão, tá? E voltando um pouco na linha cronológica dos benefícios, a gente já pulou, voltando um pouco já no começo da operação, é a mobilização dos veículos. O que é mobilização? É basicamente a compra, né? É o estágio que vai da compra do veículo até a colocada do veículo na operação, até que ele comece a operar, comece a rodar, né? A compra até o início da operação de fato desse veículo. Alguns desafios da compra. Já começa na negociação no desconto, como eu disse já anteriormente. Você como gestor de frota e partindo para a frota própria, teria a mesma eficiência de compra que uma locadora teria? Eu tenho o mesmo poder de negociação com a montadora que a locadora tem, levando em consideração o volume que eu compro e a periodicidade que eu efetuo minha compra de carro, e em comparação com de uma locadora, por exemplo, compra lá 5, 6, 7 mil veículos ano, uma montadora específica. Começa tudo daí. Tá? Como eu já disse, o custo do capital. Para comprar veículo, eu preciso tirar capital de dentro do meu fluxo de caixa, tá? Para desempenhar a compra. Ou eu preciso usar da minha linha de crédito, usar do crédito que eu tenho, né, e disponibilizar esse crédito para a compra de veículo, né, em detrimento do investimento no meu core business. Né. O de oportunidade de deslocar capital poderia ser investido no meu core business, no meu negócio, né, desloco esse capital para a compra de veículo. Esse é o primeiro ponto já. Né. Além do desconto e do poder de negociação, o custo do capital. Tá. Terceiro ponto. Já indo para a mobilização propriamente dita, todos os custos com despachante, o custo logístico, de colocar esse carro em operação, ao ponto que eu vou para a terceirização, a locadora assume tudo isso, é importante colocar. Seguro, né? Colocar um carro em operação, opto pelo seguro, sim ou não? Se opto, é mais um fornecedor para negociar, eu vou lá negociar com a seguradora, minha pólice de seguro, né, a locadora, partindo para a terceirização, assume isso.
Entre outros. Mobilização é um aspecto muito importante. Muitas vezes a gente acaba não levando em consideração as diferenças, né? Mas é muito importante. Outro ponto importante ao longo da operação é a depreciação do veículo. Né? Quanto custaria essa depreciação? Eu, como empresa, tenho que absorver isso. E, obviamente, além dos serviços que a locadora presta ao longo do período de vida útil da operação desse carro, seja 2, 3, 4 anos, lá no final do ciclo de vida útil desse carro na minha operação, é evidente que eu preciso desmobilizar essa frota. O que significa desmobilizar? Basicamente, tirá-la de operação. E se eu tenho frota própria, tirar de operação e revender esse veículo. Né? E existem diferentes formas de desmobilização. Eu posso optar por leilão, posso optar pela revenda em concessionárias e revendedoras de carro. Eu posso optar pela desmobilização interna, ou seja, eu crio um plano de benefício e repasso esse veículo para o produtor ao final da vida útil, com desconto na tabela FIP, né, positivo. Porém, mais uma vez, eu como gestor de frota preciso criar um processo e uma estratégia para isso. A desmobilização. Não é só comprar o carro e comprar a operação. Lá, depois de 2, 3, 4 anos, ao final do ciclo da vida útil desse carro, preciso tirar de operação. Né? E é claro que eu pelo método 1, 2, 3, 4 de desmobilização, como eu disse aqui, é fundamental e é necessário que existam processos para isso. Ou seja, mais uma atividade que eu, como gestor de frota, absorvo e, obviamente, preciso manter uma estrutura interna para que isso seja feito. Né? E de forma sincronizada. Eu desmobilizo o outro veículo precisa estar sendo entregue, né, que a operação não pare. Então, fazer essa sincronização é um desafio para o gestor de frota. E nós sabemos que, estou aqui falando, você se pergunta, pô, Luiz, mas isso é possível fazer? Cria um time, cria uma estrutura, cria processos, né, tem bons fornecedores, me cerco de bons fornecedores, contratos adequados, ok. Mas é importante pensar no core business. É importante pensar que o gestor de frota, ele não só faz isso. Né? Fundamentalmente, ele precisa fazer com que a operação, né, esses veículos estejam disponíveis e estejam adequadamente disponíveis para que a operação, que a atividade fim seja desempenhada no grau máximo de eficiência. É importante pensar nisso e ao ponto que nós partimos para a terceirização, a desmobilização também é algo que eu, como gestor de frota, preciso mais me preocupar, que a locadora absorve isso. Tá correto? Chegando a pergunta aqui. A logística coloca, hoje estamos com frota própria, mas estudando voltar para a terceirizada. Por quê, Marco? Coloca para a gente. Por que vocês estão estudando? O que tem direcionado essa tomada de decisão? Estuda, volta da terceirização da frota. Né? O que a biologística hoje está pensando em voltar para a terceirização? Quais são os benefícios da terceirização que vocês entendem como fundamentais e que farão a diferença no dia a dia da gestão de frota? Acho que essa é a reflexão. O que fará a diferença caso eu opte para a terceirização da frota? Bom, falamos de gestão de manutenção, fator fundamental, veículo reserva, gestão disso, né? Todo o processo de mobilização do veículo e desmobilização. Tá? Eu gostaria de tocar em mais um ponto aqui. Gestão de sinistro. Né? Isso está atrelado, obviamente, à gestão, à manutenção corretiva, mas falando do sinistro. Eu, como frota própria, preciso criar um procedimento, criar uma estrutura para tratar o sinistro quando ele acontece. E não só a correção do sinistro, no caso da manutenção corretiva. Mas sim, antes de a gente chegar na correção do sinistro propriamente dito, né, do que foi causado pelo sinistro. Mas quando acontece um acidente ou um roubo, frota terceirizada, eu conto com o apoio da terceirizadora, né, para me dar todo o suporte naquele momento crítico. Na própria, não. Na própria, eu já preciso desenhar internamente, então, a estrutura para cuidar disso. Tá?
Vamos lá, chegando aqui mais pergunta. Veja o tema. Laura, bom dia, pessoal. Eu trabalho no Sistema Fies do Rio Grande do Sul. Bom dia, Laura. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Temos frota alocada com a verde para veículos leves. Os veículos executivos pesados são próprios. Tá bom, Laura? Obrigado pela sua participação. Eu queria que você colocasse para a gente também aí o que fez com que a Fiegs partisse para a terceirização da frota leve. Tá? E por que os veículos executivos continuam sendo próprios? Qual é a diferença? Quais foram os parâmetros que vocês estabeleceram para tomar essa decisão? Né? Entre os leves operacionais partir para a terceirização e os executivos de maior valor agregado continuar com frota primarizada. Por que disso? Por favor, coloque para a gente para que a gente possa refletir sobre. O Michael da Biologística, custos operados, eu perguntei para ele aqui anteriormente, quais outros benefícios que ele entendia que a terceirização da frota poderia prover para a sua operação. Ele colocou aqui custos operacionais, dívida ativa, perda com desmobilização, todos esses pontos que você mesmo apontou. Estamos procurando uma locadora que assuma todo o custo de MNT. Coloca para a gente que é MNT. Manutenção, claro, desculpa. Para diminuir principalmente os custos operacionais. Perfeito, Marco. O custo operacional né, primeiro termo que vem à cabeça. Comparando os custos operacionais de manter a frota própria para os custos operacionais de terceirizar. E aí volto no que eu disse, a gente precisa olhar para os custos invisíveis. O Michael coloca muito bem aqui a dívida ativa. Quando eu primarizo a frota, né, é claro que além de disponibilizar capital da empresa para algo que não é o core business, no caso, comprar carros, né, eu assumo uma dívida ativa, ou seja, eu trago esse ativo para dentro da empresa, ativo o qual deprecia ao longo do tempo. Né. Então, além de custo do capital investido em compra, eu assumo o custo né, da amortização desse bem ao longo do tempo. Tá? Da amortização não, desculpa, da depreciação desse bem ao longo da vida útil dele na minha gestão de frota. Desmobilização, a perda com desmobilização, é claro, né, não é business meu como gestor de frota comprar e vender veículo. Tá? Eu preciso fazer a gestão de como eu comprei esse veículo para no final da cadeia entender como eu posso vender esse veículo, qual é o valor residual que vai me sobrar em caixa na venda desse veículo, né, e o quanto eu vou perder com isso. Sempre terá uma perda, é claro. Eu preciso tirar essa perda de algum lugar. Geralmente a gente tira na eficiência da gestão ao longo do tempo. Né? Então, um desafio a mais para a gestão da frota própria. Controlar e entender qual que é a desmobilização. Tá? Muito bom, estamos procurando locadoras que assumam todo o custo de manutenção. Muito bom, Marco. Pelo que a gente entende no mercado, existem locadoras, sim, que assumem todo o custo da manutenção preventiva, também da corretiva, mas tome cuidado com isso, tá? Porque leia lá as pequenas letras do contrato. Tome cuidado com custos de manutenção corretiva assumidos. Tá? Entenda o que melhor te atende, se está aderente à sua operação. Leve em consideração se a tua frota tem rodagem severa, uso severo, alta rodagem, para que depois você não seja pego de surpresa no final do contrato, tá? Com repasses. Porque a gente tem visto muitas vezes tem locadoras que assumem a manutenção corretiva, mas depois no final, quando você vai entregar o carro, tenta compensar esse custo assumido com repasses. Que tome cuidado nisso, que olhe com bastante critério, tá? Selecione muito bem seus fornecedores, para que no final do contrato não chegue a surpresa. É importante, gente, sempre colocar que não existe mágica, tá? Não existe café de graça, num jargão mais popular. Né? Então, tome cuidado com contratos que dizem, está tudo incluso, fique tranquilo. Manutenção corretiva por conta da locadora. Não existe café de graça, nenhum. E substancialmente nesse também.
É importante olhar, depois no final não ter surpresa, olha a política de repasse, tá? Do que é considerado mau uso. É muito importante olhar para esse tipo de detalhe no contrato. Chegou mais comentários aqui, muito bom hoje, eu tenho participando bastante. É isso que enriquece o nosso papo. Lá, mais uma vez, veículos leves são lotados, eu acho que em várias cidades do Rio Grande do Sul, dificultando a manutenção. Tá aqui, agora coloca um porquê de ter optado por terceirizar seus veículos operacionais. Porque eles estão locados em diferentes cidades do Rio Grande do Sul, o que dificulta a questão da manutenção para ela. Precisamos de 3 orçamentos para aprovação, sempre, de uma manutenção no caso. Executivos ficam em Porto Alegre, facilita a manutenção. Pesados não vale a pena alocar. Tá bom, Laura. Pelo meu entendimento aqui, você partiu da terceirização da frota leve, porque essa frota está pulverizada em todo o estado do Rio Grande do Sul, e aí, de fato, é difícil de fazer gestão de manutenção. Você teria que montar uma rede de oficinas e concessionárias no Rio Grande do Sul inteiro, ao ponto que a sua locadora já tem essa rede desenvolvida, então perfeito o seu raciocínio, estamos em linha. E respondendo a minha pergunta do porquê de ainda primarizar a frota executiva, é que todos os executivos da FIEGS ficam em Porto Alegre, que facilita a manutenção. Entendido. Tá? Então, nesse ponto, estamos em linha. Todos os veículos estão locados no mesmo, né, na mesma base, na mesma cidade, fica mais fácil de desenvolver ali concessionárias, oficinas em Porto Alegre e que provê serviço de manutenção. E os pesados não vale a pena alocar. Você deve ter feito um estudo, né, para comparar, comparativo de manter o pesado como primarizado versus terceirizado. Mas eu conheço locadoras no Brasil que terceirizam frota pesada também. De repente vale a pena refazer esse estudo, é claro, ao longo do tempo e atualizando esse estudo, né, Laura? Todos os nossos telespectadores aí. É importante a gente refazer esse estudo e atualizando isso, porque o que compensa hoje, muitas vezes, ali na frente não, né, já não compensa mais. A terceirização é uma decisão financeira, claro, numa primeira instância e operacional, e isso flutua ao longo do tempo. É importante que a gente olhe para isso de tempos em tempos e atualize isso no estudo. Ainda continuando aqui, Laura, nossas unidades não podem ficar sem carro quando este vai para a oficina, falando de manutenção corretiva. Locando, temos carro reserva à disposição. Se fossem próprios, o seguro permite o uso por 7 dias apenas. Ok. Aqui ela faz uma comparação da necessidade do uso do carro reserva, de como a locadora tem e de como o seguro atenderia em frota própria. Muitas vezes, uma manutenção corretiva advinda de um sinistro, ela demanda um tempo maior de oficina. Né? E o seguro, ele permite, aqui no caso da pólice da Laura, que ela tinha, né, quando era frota própria na FIEGS, permitia apenas o uso por 7 dias. E se esse veículo permanecesse, por mais de 7 dias na oficina, a FIEGS tinha que arcar com isso, com reserva após a cobertura do seguro. Colocada já não. Então, já tem essa flexibilidade, onde a locadora já provê o veículo reserva de imediato, até que o veículo original, vamos dizer assim, fique pronto para voltar para a operação. Felipe Polilo, do sistema Firjan, está iniciando o processo de terceirização da frota leve. Muito bom, Felipe. Coloca para a gente aqui o que te levou a caminhar para a terceirização, a direcionar os esforços para a terceirização. Quais são os benefícios que você enxerga em detrimento da frota própria? Coloca para a gente, por favor, aqui. Mais uma vez, a Laura, porque não temos manutenção corretiva nos executivos, somente preventiva. Quero entender um pouco melhor, Laura, como é que funciona isso. Tá? Você não tem manutenção corretiva nos executivos? E no caso de sinistro, de acidente? Conta pra gente, como é que vocês fazem isso na FIEGS? A Laura continua aqui, nossos estudos são realizados anualmente, muito importante. Tá? Muito importante. Fiz um estudo agora, específico, seja frota pesada ou leve, ou operacional, executiva, enfim. E tomei a decisão por continuar primarizando a frota, tá?
esse estudo precisa ser revisto de tempos em tempos. E a nossa dica é que, anualmente, ele seja revisto. Então, no fechamento do segundo ano, volte para o mercado, busque informações, reveja a operação organismo vivo, a multa, né, o tempo, e é importante a gente reveja a operação, entenda se a plataforma terceirizada continua atendendo a minha demanda e vai renovando esse ciclo de estudo. Tá? Pode chegar no momento que eu tenho que tomar a decisão por mudar. Tá bom? Fabiana Martins. Tudo tem um custo, mas na dia hoje compensa, pois nós temos carro em todo o Brasil e fica mais viável na região norte, onde tudo é mais complicado. Fabiana, pelo que eu estou entendendo aqui, você está defendendo a terceirização, correto? Tá. Aí, claro, você tem hoje 70 carros locados. Tá. Tudo tem um custo, mas hoje compensa terceirizar carros em todo o Brasil. Esse é o ponto número 1, né? Frota espalhada por todo o Brasil. O Brasil é um país continental, fica muito mais difícil de fazer a gestão dessa frota quando eu assumo isso como frota própria. Em termos de manutenção, em termos de sinistro, em termos de mobilização, de desmobilização, imagine, o veículo fica lá dando 2, 3 anos, pelo Brasil inteiro, venceu o seu ciclo, eu preciso renovar a logística para trazer esse veículo para um ponto de leilão, ou para um ponto de distribuição, de revenda, ou trabalhar diferentes revendas por todo o Brasil. Realmente, isso demanda um esforço muito grande. Eu conheço, repito, operações de gestão de frota própria de alta eficiência, mas com 30, 40 pessoas dedicadas. 20, 30, 40 pessoas dedicadas a isso. Com processos, com software, com investimento em infraestrutura, com investimento em patrimônio, né, imobilizado, somente para fazer gestão de frota. E não é o core business da empresa. Frota não é empresa de transporte, por exemplo, é de táxi. Né? É empresa de prestação de serviço, ou de mod, enfim, seja lá do que for. É uma indústria, que seu core business não é frota. Então, ele precisa, quando opta pela frota, né, própria, pela primarização da frota, precisa montar uma estrutura larga que não está aderente ao seu core business, a sua cuidar de frota, que não é a sua atividade fim. Mais um comentário da Laura aqui: não temos ocorrência de avarias, não tivemos nenhum sinistro há mais de 5 anos com esses carros executivos. Posso dizer, Laura, falando até um pouquinho de gestão de dirigibilidade, aqui de cultura de segurança, que o nível de segurança e dirigibilidade dos executivos da FIEG está muito elevado, tá? Para que você não tenha tido nenhum caso de sinistro ou ocorrência de avaria nos últimos 5 anos, excelente. Claro que imagino que você tenha aí um plano de contingência, caso aconteça alguma avaria ou sinistro, mas, claro, nesse caso não compensa contratar um serviço de gestão de manutenção para os veículos executivos. Isso não tem problema. Ou, as estatísticas dizem, né, o histórico diz que você não tem incidência de problema. Então, claro, continue como está, obviamente, mas continue revendo isso ano a ano, e entendendo que o que é mais atrativo do ponto de vista financeiro e operacional a sua gestão de frota. Tá bom? Bom, falamos de gestão de manutenção, falamos de mobilização, desmobilização, todos os desafios, falamos de sinistro, e por fim, para a gente fechar o nosso bate-papo aqui e amarrar tudo, né, no final, colocar tudo na mesma página, vamos falar de integração de dados. Nós estamos enxergando uma tendência no Brasil à terceirização. Por conta disso, as terceirizadoras, por conta disso, de um mercado cada vez mais exigente, as terceirizadoras estão cada vez mais se especializando e aumentando o seu grau de eficiência na prestação de serviço. Não só na locação do bem, mas na prestação de serviço, para que possa ajudar o gestor de frota no dia a dia da operação. Tá? E, atrelado a isso, nós temos visto no mercado brasileiro
uma tendência ao desenvolvimento de plataformas integradoras. Tá? Então, as principais locadoras do Brasil, aquelas que estão à frente, que estão na vanguarda, estão realmente preocupadas em prover um serviço de qualidade e sair da vala comum da locação do carro, estão desenvolvendo e aplicando no mercado plataformas de integração de informação. Tá? A locadora tem um parque de informação muito rico, né? O que acontece com aquele veículo. Histórico de manutenção, preventiva, corretiva, histórico de multa, histórico de avaria, etc. Então, ela recebe muita informação valiosa. Tá? Independente disso e da exigência do mercado e da necessidade de diferenciação no que diz respeito à prestação de serviço, as locadoras de ponta estão desenvolvendo plataformas de integração, onde elas recebem essas informações, tratam tudo isso, recebem esses dados, tratam isso e devolvem relatórios, né, online, né, informativos para o gestor da frota. Relatórios os quais facilitam no dia a dia de gestão. O gestor de frota pode comparar índice de sinistralidade de região para região, pode comparar de operação para operação, incidência de multa, né, onde está lá a maior incidência de multa, qual é o maior problema, porque tipo estratificado por região, tipo de operação, tipo de carro, qual o condutor, enfim. As locadoras desenvolvendo plataformas integradoras que recebem informações da gestão de abastecimento, por exemplo. Então, se você opta por ter um veículo locado com cartão de abastecimento, você já recebe isso na sua plataforma integradora e devolve para o gestor da frota informações já compiladas, né, de performance, de média, onde o combustível, onde compensa o etanol, onde compensa a gasolina, quais são as melhores performances da frota no Brasil, cruza a performance, a média, por região, por operação ou por carro, e compara isso com o índice de sinistralidade, compara com o índice de multa, né? Entende se quem tem a pior média é de fato quem tem a maior incidência de multa, e começa a fazer um serviço de cruzamento de dados para nos entregar informação de grande valia para a tomada de decisão. Essas locadoras também hoje recebem informações de telemetria, por exemplo. Então, elas conseguem, em plataformas integradoras, fazer informação de gestão de abastecimento, informação de telemetria, informação de manutenção, de sinistro, né? E todo esse parque de dados, transformar isso em relatórios, em dashboards, e devolver isso para o gestor da frota, de modo que ele consiga, numa página, ter acesso às informações que são mais relevantes para a gestão no dia a dia. Né? O que ajuda, facilita muito na tomada de decisão. A gente tem visto que essa é uma tendência, a integração de dados e o uso da tecnologia em prol da gestão da frota. As locadoras têm entendido isso no Brasil e entendido que é disso que o gestor de frota precisa. Além do dia a dia, do suporte no dia a dia da ação, desde a mobilização do veículo, gestão de manutenção, sinistro, desmobilização e etc., né, precisa de um BI com respeito aos dados que a frota gera. Seja os dados, né, da operação em si, como eu disse, de manutenção, de sinistro, de multa, os dados da telemetria, os dados da gestão de abastecimento, tudo isso integrado numa plataforma só. Está aí mais um benefício do movimento para a terceirização da frota. Né? A terceirizadora, ela integra essas informações que vêm de diferentes fontes e devolve para o gestor da frota relatórios, dashboards que ajudam na tomada de decisão no dia a dia da frota. Tá? Essa não é uma tendência, isso já é uma realidade no Brasil. Tá? A gente tem contato com diversas locadoras do Brasil afora, e muitas delas já estão caminhando para isso, outras já estão implementadas, que é a plataforma integradora de dados, e tendo isso tudo integrado numa página só, o gestor de frota pode ter acesso, fazer cruzamentos e entender o porquê que em São Paulo a média da frota operacional, a média de consumo é de 8 km/litro na gasolina, ao ponto que no Rio Grande do Sul é de 11, no mesmo carro. Por quê? Comparar com o índice de sinistralidade,
comparar com o perfil de dirigibilidade que a telemetria traz. Tá? Tudo isso para montar o quebra-cabeça e ajudar você, gestor de frota, a tomar decisão cada vez mais pautada em informação fidedigna e informação de dados que tem de diferentes pontos. Tá bom? Pessoal, nós estamos chegando ao final do nosso Talk to Go, frota terceirizada versus frota própria. Tá? Nós buscamos aqui passar por alguns temas que são de alta relevância para o dia a dia do gestor de frota, que fazem da tomada de decisão própria terceirizada. Eu espero que a gente tenha elucidado um pouco mais a turma que está aí e que a gente possa ajudar nos processos internos de gestão de frota. Deixa eu mais um comentário aqui da Laura. É necessário colocarmos este item de integração no BID/edital. Do contrário, não teremos serviço de integração. Cobrar de todos os fornecedores, locadora, cartão de abastecimento e telemetria. Perfeito, Laura. Costumo dizer, e é muito claro para mim, que grande parcela da evolução do mercado de gestão de frota está dedicada ao gestor da frota. Como o gestor da frota solicita, como ele pede isso para o seu fornecedor, como ele compra isso e amarra as exigências dentro da contratação. E é fundamental hoje, não tem como nós negligenciarmos a integração. Né? Nós sabemos que você sabe que o gestor de frota, muitas vezes, ele não cuida só de frota. Né? Ele assume e absorve outras funções, outras atividades do dia a dia. Muito embora a frota já tenha desafios o suficiente, né, para demandar lá o trabalho do gestor, um dia inteiro de trabalho, mas ele acaba assumindo outras operações. Então, os fornecedores que são escolhidos, eles precisam sim estar tecnologicamente muito bem munidos, né, e supridos, para que você, gestor de frota, tenha informação na ponta já cruzada, já mapeada, cruzada para te ajudar na tomada de decisão. É muito difícil hoje em dia você, gestor de frota, que tem acesso ao software da locadora, ao software do cartão de abastecimento, ao software de telemetria, né? E além de todas as outras funções do dia a dia, precisa operacionalizar softwares, né? E para uma tomada de decisão, um estudo, precisa tirar relatório de 3 softwares, cruzar em Excel, ficar numa informação já integrada. E já não dá mais, tá? Não dá mais para vivenciar esse tipo de realidade. A gente precisa cobrar do mercado que esse tripé, né, principal de frota, locadora, gestão de abastecimento e telemetria, estejam integrados de uma plataforma só. Tá? Que essa integração me dê dados já analíticos para tomada de decisão estratégica. Me dê informação para tomada de decisão estratégica. Não dá mais para um mercado tão competitivo, tão dinâmico como o atual, que nós temos informação de 3, 4 softwares diferentes, Excel, não dá mais, isso já é passado, já é retrógrado. É fundamental que nos processos de compra e nos bids, que o gestor de frota, que você está à frente da frota da sua empresa, coloque de forma muito clara as suas necessidades de integração. E colocar especificamente, a locadora precisa ter sim uma plataforma integradora que receba as informações de cartão de abastecimento, de telemetria, e que me forneça relatórios nessa configuração, dashboards nessa configuração, é disso que eu preciso. Tá? Existem fornecedores preparados para isso no mercado nacional, e a gente precisa fazer com que isso vire, não seja uma tendência, mas que vire uma realidade que é padrão no mercado brasileiro. Tudo bem, pessoal? Bom, a ideia do Talk to Go é que tem a duração de 30 minutos. A gente já está aqui há quase 50 falando sobre o tema. É muito interessante, né? Quando a gente fala de gestão de frota, seja lá qual for o tema dentro de gestão de frota, o tempo sempre parece escasso. Nós ficaríamos aqui mais 1 hora, tranquilamente, falando de terceirização, de frota própria e quais são os benefícios, né, os pontos positivos e negativos de outro.
Nosso tempo já está chegando ao fim. Eu quero mais uma vez agradecer imensamente a presença de vocês todos. Nós temos aqui mais de 30 pessoas online nesse momento, participando do bate-papo. Muito obrigado especialmente a vocês que mandaram suas perguntas e comentários. Tá? Espero que vocês tenham gostado dessa manhã de bate-papo, dessa véspera de feriado, e que essa nossa conversa tenha elucidado mais sobre o tema e que, eventualmente, os ajude numa tomada de decisão dentro da sua realidade de gestão de frota. Aproveito para dizer que vocês todos vão receber um paper, um white paper sobre o tema. É um texto que nós fizemos e colocando citações de algumas referências do mercado brasileiro, né, de grandes locadoras e etc. Espero que vocês façam um bom uso disso e que também o paper venha para completar hoje o nosso talk to go. Né? Muito obrigado pela presença de todos. Eu espero revê-los em breve. Que todos tenham um excelente dia e um ótimo feriado pela frente. Muito obrigado.